A Bíblia está repleta de personagens que marcaram a história com suas ações, sejam elas de fé ou de pura astúcia. Mas poucas figuras são tão controversas quanto algumas mulheres que desafiaram normas, seduziram, enganaram ou foram julgadas de maneira cruel. Hoje, vamos mergulhar nas histórias dessas mulheres enigmáticas e entender como elas se tornaram símbolos de traição, poder e redenção. E a última mulher desta lista tem um segredo surpreendente que muitos ainda desconhecem. Então fique até o final. Dalila, a mulher que destruiu um homem por um segredo. Imagine um homem com uma força sobre-humana, capaz de derrotar exércitos inteiros com as próprias mãos. Esse era Sansão, um escolhido de Deus. Mas até o mais poderoso pode cair diante do desejo e da sedução. Dalila, uma mulher astuta e determinada, foi a peça-chave na ruína desse gigante. A história diz que Sansão se apaixonou por ela, mas mal sabia que essa paixão seria sua sentença de morte. Os filisteus, inimigos de Sansão, ofereceram uma fortuna para Dalila descobrir o segredo de sua força. E foi assim que, noite após noite, ela tentou arrancar a verdade dele, usando sua beleza e palavras doces como veneno. "Se você me ama, precisa confiar em mim", dizia ela enquanto Sansão resistia. Mas depois de tanta insistência, ele finalmente revelou. Sua força estava em seus cabelos. Naquela mesma noite, enquanto Sansão dormia, Dalila mandou cortar suas madeixas e o entregou aos filisteus. Sem forças, ele foi capturado, humilhado e cegado. Tudo por causa de uma traição. Mas o que levou Dalila a fazer isso? Apenas dinheiro ou havia algo mais por trás? Essa é uma pergunta que a Bíblia deixa aberta, tornando-a uma das mulheres mais enigmáticas das Escrituras. Raabe, a prostituta que desafiou um império. Agora imagine uma mulher de má fama vivendo na cidade de Jericó. Seu nome era Raabe, e todos sabiam que ela era uma prostituta. Mas no momento decisivo, ela tomou uma escolha que mudaria não só seu destino, mas o destino de um povo inteiro. Quando os espiões israelitas entraram em Jericó para observar a terra prometida, Raabe fez algo impensável. Escondeu-os e mentiu para os soldados do rei, dizendo que eles já tinham fugido. Mas por quê? Por que uma mulher como ela arriscaria sua vida para ajudar estrangeiros? A resposta vem em suas próprias palavras. "Eu sei que o Deus de vocês é o Deus verdadeiro." Raabe viu a oportunidade de mudar sua história e, em troca de sua ajuda, pediu que sua família fosse poupada quando a cidade fosse destruída. E o mais impressionante, ela não só sobreviveu, mas entrou na linhagem do próprio Jesus Cristo. A mulher que antes era vista como imoral, tornou-se parte do plano divino. Jezabel, a rainha mais perversa de Israel. Se existe um nome que ainda hoje é usado para representar traição e manipulação, esse nome é Jezabel. Ela não apenas influenciou seu marido, o rei Acabe, a se desviar de Deus, mas também perseguiu profetas e instaurou um reinado de idolatria. Jezabel era uma mulher forte e destemida, mas seu poder foi usado para o mal. Ela mandou matar inocentes, corrompeu o povo e fez tudo para manter sua influência. Até que um dia, o profeta Elias profetizou sua queda, e essa queda foi brutal. Quando seu marido morreu, Jezabel tentou manter o controle do reino, mas foi traída pelos próprios servos. Jogada de uma torre, seu corpo foi devorado por cães, exatamente como havia sido profetizado. Mas será que Jezabel foi apenas uma vilã? Ou será que, na verdade, ela estava apenas jogando um jogo de poder como tantos homens fizeram antes e depois dela? A mulher adúltera. O julgamento que Jesus virou ao contrário. Agora, imagine uma mulher sendo arrastada pelas ruas, cercada por uma multidão enfurecida, pronta para matá-la.
Seu crime? Adultério. Mas onde estava o homem com quem ela pecou? Ele não estava lá. Apenas ela seria punida. Os fariseus levaram essa mulher até Jesus, tentando testá-lo. A lei diz que devemos apedrejá-la. O que o Senhor diz? O que aconteceu a seguir é uma das cenas mais icônicas da Bíblia. Jesus não respondeu de imediato. Ele se abaixou e começou a escrever no chão. Quando finalmente falou, suas palavras foram um golpe de misericórdia e sabedoria. Aquele que nunca pecou, atire a primeira pedra. Silêncio. Um por um, os acusadores soltaram suas pedras e foram embora. A mulher, que até então só conhecia o julgamento e a vergonha, se viu diante do único que poderia condená-la. Mas ele não o fez. Vá e não peque mais. Foi um ato de perdão e redenção que ecoa até hoje. Maria Madalena, santa ou pecadora? Por séculos, Maria Madalena foi associada a uma mulher promíscua. Mas será que isso é verdade? O que a Bíblia realmente diz sobre ela? A verdade é que Maria Madalena foi uma das seguidoras mais fiéis de Jesus. Ele a libertou de 7 demônios e depois disso, ela nunca mais saiu do lado dele. Ela foi a primeira a ver Jesus ressuscitado, antes mesmo dos apóstolos. O que isso significa? Que Maria Madalena não era apenas uma seguidora qualquer. Ela foi escolhida para testemunhar o maior evento da história do cristianismo. Mas por que, então, sua imagem foi distorcida ao longo dos séculos? Será que foi porque uma mulher, tão importante ao lado de Jesus, incomodava as tradições? Conclusão. O que essas histórias nos ensinam? Essas mulheres foram julgadas, temidas, odiadas e, em alguns casos, redimidas. Algumas usaram o poder para o mal, outras encontraram a graça divina. Mas todas elas têm algo em comum. Suas histórias são vivas, reais e nos ensinam que ninguém é apenas um erro, uma falha ou um rótulo. Qual dessas histórias te impactou mais? Deixe seu comentário aqui embaixo. Se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo com alguém que precisa conhecer essas histórias.